Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E eu nem preciso dizer, né, que esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. Termina a boa música do Radar, sempre tem uma boa música aqui, para atender a todo tipo de gosto, e termina a boa música do Radar e a gente entra aqui no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito comercial, que nós teremos hoje o primeiro programa, e direito previdenciário. Na semana que vem nós teremos mais uma novidade, teremos direito imobiliário, mas daqui a pouco eu falo nisso. Então vocês podem, vocês devem e vocês já participam de uma maneira muito grande, muito especial aqui do programa, mandando perguntas, e as perguntas sempre são bem-vindas. Mas também elas chegam em grande número e nem sempre a gente consegue responder a todas as perguntas no mesmo dia. Então a gente vai deixando para a semana que vem, quando acontece um novo programa, a gente responde as perguntas que ficaram da semana que passou. Vocês podem participar desse programa fazendo perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Pode ligar também para o telefone fixo aqui da TVE, que é o 3230 1530, ou então pode mandar um WhatsApp. E o nosso telefone para receber as perguntas via WhatsApp é 985-946-773. 985-946-773. O prefixo é 51 para as pessoas que moram em outras cidades, tá bem? Hoje nós temos uma estreia aqui no programa. É um assunto que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Porque nós vamos tratar de direito comercial. E o que é o direito comercial? É tudo aquilo que envolve as coisas de quem quer abrir uma empresa, quem tem uma empresa, quem faz imposto de renda, quem quer contratar gente. Hoje nós vamos falar de terceirização. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, porque o programa se dedica exatamente a isso, esclarecer as dúvidas de vocês sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos na área do direito. E nós temos um cuidado muito especial de não tratar aqui como se nós estivéssemos num tribunal, né? Os advogados que participam desse programa, os contadores, os desembargadores, os professores que participam daqui, já falam a língua normal que todos nós conhecemos, tá bem? E vai continuar sendo assim. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o contador e empresário contábil João Batista Custódio Duarte. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Trindade. Boa noite, telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. E espero, por muito tempo, a gente estar podendo compartilhar conhecimento e tentar prestar esse bom serviço para a comunidade. Não, tenho certeza absoluta disso. O mesmo trabalho que vocês prestam lá na Fortus vão ser prestado aqui para os telespectadores do Rio Grande do Sul. E ele trouxe um convidado hoje, um convidado muito especial para a alegria minha e dos telespectadores, tenho certeza, o juiz do trabalho, doutor Rodrigo Trindade. Boa noite, doutor Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Machado. Prazer estar aqui de novo, aqui na bancada com vocês. É verdade, que bom, né? Fazia tempo que a gente não se via, né, doutor? É verdade, tempo demais. Mas fazer o quê? Doutor Rodrigo, nós estamos comentando há pouco aqui sobre as mudanças de clima em Porto Alegre. Ele que mora aqui nas redondezas, né, doutor? Então, a gente, como ele disse, espera um pouquinho, daqui umas 3, 4, 5, 6 horas, muda todo o tempo aqui e você já não sabe mais. Ontem eu estava de casaco de lã aqui e hoje estou sentindo um calor bárbaro aqui na televisão. Mas isso aí faz parte. Aqui em Porto Alegre nós somos sobreviventes. E nós estamos agora há pouco uma banda de rock para mudar um pouquinho de assunto, né? Claro, vamos mudar um pouquinho de assunto, é evidente. A TVE é uma TV de utilidade pública. Os programas aqui da TVE são de utilidade pública, de entretenimento como o Radar, que nós tivemos há pouco, que tem uma audiência fantástica. E isso nos deixa muito felizes. Hoje nós vamos falar de terceirização. O
que a gente pode conversar sobre terceirização? É uma coisa que está muito... como é que eu vou dizer? As empresas estão adotando muito esse sistema de terceirização, João? As empresas, elas já atuavam, né? E agora, com a nova reforma, estão muitas pessoas interessadas, mas muitas empresas ainda preocupadas, né? Da garantia, né? Do sucesso disso, de eventuais riscos trabalhistas, né? Então, muitos empresários nos procuram para tirar essas dúvidas, para ver se realmente é uma alternativa viável para as empresas. Então, tem vários pontos positivos, né, dessa reforma, mas há pontos contraditórios também que geram uma certa insegurança. Doutor Rodrigo, esse esquema da terceirização, nós tivemos algumas mudanças na lei do trabalho aí. Isso aí influiu um pouco ou a terceirização continua a mesma coisa, não há problema nenhum? Bom, Machado, a terceirização é um fenômeno universal, existe no mundo inteiro, e no Brasil ela tem características muito próprias. E teve alterações, sim, em 2017, nós tivemos 2 leis importantes de direito do trabalho, que modificaram bastante o panorama da terceirização, requisitos, efeitos. Finalmente temos uma lei que apresenta normatividade sobre essa matéria, mas ainda assim temos muitas questões controvertidas ainda. Os empresários têm tido muita dificuldade de aplicar, muitos trabalhadores têm sido prejudicados com isso, o Estado também tem sido prejudicado com dificuldades de recolhimentos previdenciários, verbas trabalhistas são sonegadas de forma muito comum com terceirização e temos muitos processos. Vou te dar só uma estatística. Há 2 anos nós fizemos um estudo aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para entender quem são os maiores devedores na Justiça do Trabalho. Não quem tem mais processo, mais devedores. E descobrimos o seguinte, que dos 6 maiores devedores da Justiça do Trabalho, sabe quantos são terceirizados? Empresas de terceirização, 4. Incluindo o primeiro e o segundo colocados os maiores devedores. Então, temos graves problemas ainda com a terceirização no Brasil. É que as pessoas se juntam e pensam que é fácil e daqui a pouco se dão conta que não é, né, doutor? Exato. Não é, às vezes, o que aparenta ser barato e aparenta ser uma economia para o empresário, acaba se tornando uma dívida muito maior. E quando o empresário resolve delegar, terceirizar parte da sua atividade empresarial para outras empresas, ele pode ter graves problemas. Claro. Pode ter uma redução de qualidade no trabalho, não vai poder avaliar cotidianamente o trabalho dos funcionários, porque não são seus, são de outra empresa, terceirizadas. Tem esse problema no cotidiano e tem problema que é projetado para o futuro, que é o da dívida. Porque empresas de terceirização de serviços essencialmente atuam no Brasil para a produção de dívidas. Essa é uma realidade que nós temos, sem qualquer juízo de valor, de qualidade da terceirização para os empresários, mas o judiciário tem enfrentado vários problemas com as empresas de terceirização, porque elas desaparecem, não pagam, e sabe quem é que paga depois? O empresário que resolveu terceirizar. Que coisa séria. Falando nisso, nós temos uma série de perguntas aqui para fazer para vocês aqui, que são as pessoas especializadas nesse assunto. E eu vou começar com o contador, empresário contábil, João Custódio, fazendo a primeira pergunta que vem lá de Santo Antônio da Patrulha, é do Vanderlei. Caso a empresa que atua como terceirizada não me pagar, a empresa contratante é corresponsável pelo pagamento dos meus direitos trabalhistas? O doutor Trindade já deu até uma parte da resposta aqui antes, né? Mas a questão é se a empresa terceirizada não honrar com seus compromissos previdenciários, não pagar seus encargos trabalhistas, né? Após essa empresa ser condenada e ela não pagar, a empresa contratante será corresponsável. Né? Então, mesmo? A gente teve, agora, por exemplo, a gente tem atendido alguns condomínios, né? E muitos dos condomínios, de uma maneira geral, trabalham muito com terceirização de serviços, né? E é uma série de cuidados que tem que ser tomados, né? De pegar informações, comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas mensalmente, para que garantir que aquela empresa terceirizada realmente está cumprindo com seus deveres, para que depois ela poderá, se caso não seja cumprido, ela será corresponsável depois. Tá? Eu fui subsíndico do prédio lá onde eu moro
E olha, o que nós tivemos de problema com terceirização, eu caí fora logo 2 anos depois, porque... Não caí fora, mas tinha que mudar mesmo. Doutor Rodrigo Trindade deu a dica aqui. Doutor Rodrigo, falando nisso, eu vou lhe fazer uma pergunta. Ela vem da cidade de Guaíba. E a pergunta é do Ademar. Que serviços uma empresa pode terceirizar? Somente atividades meio ou ela pode terceirizar atividades fim também? Essa pergunta é ótima e é muito atual, porque a legislação foi alterada em 2017 justamente para permitir que a terceirização alcance também atividades fim. Até então só podia terceirizar atividade meio. Vamos tirar do juridiquês para deixar mais simples. Até então a empresa só podia terceirizar aquelas atividades que não são relacionadas ao seu objetivo social. Sim. Então uma empresa, uma borracharia conserta pneus. Esse é o seu objetivo principal. Mas ela só podia terceirizar atividades instrumentais, ou seja, podia terceirizar limpeza, portaria, telemarketing, porque não são as atividades principais. A partir de 2017 isso mudou. Então se passa a poder também terceirizar tudo. Não somente as atividades meio, essas continuam podendo terceirizar, mas também as atividades fim. Então um hospital, é inusitado, mas isso acontece, é pitoresco. Um hospital pode, em tese, terceirizar todos os seus enfermeiros, todos os seus médicos. Um banco pode terceirizar todos os seus bancários. Uma escola, uma universidade pode terceirizar, em tese, todos os seus professores. Então, esse é o panorama de lei que nós temos hoje. E isso dá a impressão, Machado, de que a gente vive uma farra da terceirização. O empresário terceiriza tudo, não quer nem saber, do jeito que quiser. Mas não é bem assim. Temos ainda outros requisitos. A terceirização, para ser válida, ela não pode fazer com que haja pessoalidade, não pode existir pessoalidade e subordinação direta. Ou seja, significa que o empresário não pode determinar quem é o funcionário terceirizado que vai trabalhar para ele. Também o empresário não pode dar ordens de serviço, orientação, fiscalização do trabalho. Isso continua sendo prerrogativa da empresa de terceirização dos serviços. Os serviços também têm que ser determinados e específicos. Então, deve ter no contrato de terceirização indicação de qual é o serviço que vai ser terceirizado. E o último dos requisitos é de que a empresa de terceirização ela tem que ter viabilidade econômica. Não pode ser uma empresa sem patrimônio, uma empresa com pouca seriedade. Ela tem que ter patrimônio, tem que ter funcionário, tem que ter sede, tem que ter capital social. Para quê? Para que não se produza o que é o mais comum na terceirização, que é a fabricação de dívidas, e quem vai pagar depois vai ser o empresário que resolveu terceirizar. Que coisa séria. Bom, terceirização é ótimo. Terceirização pode não ser ótimo também, mas vamos lá, vamos esclarecer tudo aqui. João Batista Custódio Duarte, Jurandir de Cachoeirinha, diz o seguinte: tenho uma pequena indústria de pães e penso em contratar alguns profissionais de forma terceirizada. No entanto, tenho receio de processos trabalhistas depois. Quais os benefícios que eu teria em contratar nessa modalidade? Bom, a terceirização por si só, tomando todas as precauções e cumprindo o que a legislação determina, pode sim ser uma boa alternativa para o empresário. Né? Ele permite contratar profissionais especializados, ele permite reduzir alguns riscos, ele pode ter uma demanda de trabalho temporário, ou de final de ano, ou de Páscoa, e ter a possibilidade de contratar pessoas para aquele período específico, né? Só que, e também tem um dos benefícios também que eu falo, mas daí eu quero desmistificar, inclusive para o empresário, que é uma possibilidade de uma economia de custo. Mas não é necessariamente uma economia de salário. Porque para ter a empresa terceirizada dispor daquele profissional para atender ele, ela vai ter que, para ter um bom profissional, pagar um salário de mercado e pagar todos os encargos trabalhistas. Mas a economia vem muitas vezes, primeiro, dessa flexibilidade de ter um profissional por um período curto e também da possibilidade de ele também reduzir custos de estrutura, de sistema, de energia. A principal economia são dessas outras despesas que não são necessariamente salário, mas sim da uma estrutura que ele tem que ter na empresa para manter esses profissionais.
As perguntas que nós temos aqui hoje são mais ou menos dentro desse... Claro, são todas dentro desse tema, mas elas mais ou menos se confundem aqui. Como, por exemplo, doutor Rodrigo, o Davi aqui de Porto Alegre pergunta: eu, como trabalhador terceirizado, tenho direito legal a algum benefício? Essa é uma pergunta interessante, Machado, a pergunta do Davi, porque, de fato, muitos trabalhadores terceirizados têm a impressão de que eles não têm nenhum tipo de direito. E isso não é real. O trabalhador terceirizado é um empregado. Da mesma forma que o trabalhador direto contratado pela empresa tomadora de serviço. Ele também é um empregado. E como empregado, ele tem direito a todas as verbas trabalhistas. Então, a CLT, nosso Código de Trabalho brasileiro, se aplica integralmente para o trabalhador terceirizado. Significa que ele tem direito a todos os direitos previstos na CLT e na Constituição. A fundo de garantia, a contribuição previdenciária, ele tem direito à previdência social, ele tem vai poder se aposentar um dia. Vai poder se aposentar porque porque tem que ser um trabalhador empregado e registrado. Tem direito a férias, tem direito a 13º, todos esses direitos ele faz jus também. O fato é que, lamentavelmente, no Brasil, os trabalhadores terceirizados costumam ter um salário inferior aos trabalhadores contratados diretamente. Mas eles, sim, formalmente têm direito a todos esses benefícios. Doutor João, aqui, o André de Eldorado diz o seguinte: a empresa onde trabalho propôs fazer um acordo para me desligar e recontratar como pessoa jurídica. E daí? Pode ser feito isso? Não, isso é interessante, que há muitos empresários nos procuram no escritório trazendo essa alternativa para mudar o modelo de contratação e eventualmente reduzir algum custo, né? Isso não dá porque, primeiramente, o empregado, para poder voltar a prestar serviço para a empresa, há um período para ele poder fazer isso. Tá? Segundo, se ele continuar executando a mesma atividade, tendo subordinação, tendo que cumprir horário, né? Tendo a obrigação, recebendo ordens do mesmo, ele, na verdade, ele é um empregado. Ele só mudou. Então, ele vai ter para o empresário, vai ter provavelmente um grande passivo trabalhista no futuro, porque esse profissional, por estar cumprindo tudo isso, essa subordinação, cumprimento do horário, recebendo um salário mensal, ele é um empregado. Então, provavelmente, é um grande risco trabalhista para o empresário, né? E que a gente não recomenda isso, porque é um problema bem provável que possa acontecer e ter esse prejuízo para ele. Doutor Rodrigo, vou lhe fazer uma pergunta que chegou aqui por telefone do Moacir, aqui de Porto Alegre. Tenho certeza absoluta que o senhor vai conseguir responder, porque... Qual os riscos para um empresário de contratar um funcionário com apenas um registro MEI? Tem algum risco isso? O funcionário com registro MEI. MEI. Bom, nesse caso, o funcionário não vai ser empregado, né? Não. É interessante porque essa confusão já denota uma forte possibilidade de fraude. Se é funcionário, não é MEI. O MEI é um empresário individual, um microempresário individual. O microempresário não é empregado. O microempresário é um trabalhador autônomo em que realiza o trabalho de forma autônoma. Ele define seus horários, define seu preço, define se vai chamar outras pessoas para trabalhar com ele. O funcionário, como sinônimo de empregado, tem uma forma de trabalhar diferente. Ele é subordinado, ele é orientado, é fiscalizado. Então, a gente precisa ter claro o seguinte: a terceirização não é uma fórmula mágica para diminuir os custos da empresa, mantendo a mesma forma de receber o trabalho dos seus empregados. É uma forma de organização da empresa para repassar atividades instrumentais, mas não significa o empresário que acreditar que é possível fazer mágica para reduzir os seus custos e continuar com um funcionário empregado, ainda que informalmente, lamento, mas ele vai se dar mal e vai criar dívida. João, Paulo de São Leopoldo, ele diz que está trabalhando há 5 meses em uma empresa como terceirizado temporário. E ele quer saber qual é o limite para ele continuar nessa empresa.
Com a nova reforma, o prazo é 180 dias, ou seja, 6 meses, e pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, em tese, ele pode ficar 9 meses prestando serviço para essa empresa. Doutor Rodrigo, a pergunta que eu tenho, que vem do Moacir aqui de Porto Alegre, é mais ou menos dentro daquele padrão que o João há pouco respondeu. Trabalhei em uma empresa por 5 anos e, por motivo de redução de custos, fui demitido. Passados 6 meses, a empresa quer me recontratar como pessoa jurídica. E ele quer saber, o Moacir, se ele pode retornar nessa modalidade. Primeira coisa, é tipo de situação que acende o sinal amarelo. Desculpa ser um pouco mais popular, mas cheira a fraude. Claro, cheira. Cheira a fraude. Se ele era funcionário, subordinado, foi reduzido o custo, e querem trazer ele de volta, imagino que querem trazer para que ele continue realizando o trabalho da mesma forma como se empregado fosse. Mas se busca uma aparência de que não é empregado, como uma contratação como pessoa jurídica. Então nós já temos um primeiro problema de que há uma forte aparência de fraude aí ao vínculo do emprego. E temos um outro problema que a lei, ela estabelece uma regra de transição ou uma regra de quarentena que determina uma quarentena de 18 meses. Então se o funcionário é despedido, para ele retornar para a empresa com terceirizado, tem que esperar 18 meses. Então, dentro desses 18 meses, ele não pode retornar. Se retornar, vai ser reconhecido como empregado direto. E se retornar depois de 18 meses, com as características ainda mantidas do empregado, pessoalidade, subordinação direta, aí também vai ser reconhecido como empregado ainda. Vou fazer a última pergunta aqui para o contador empresarial João, que é do Joaquim, aqui de Porto Alegre. Ele diz que está pensando em abrir uma empresa de terceirização de serviços temporários e ele quer saber, e isso aí o doutor Rodrigo já falou mais ou menos, se tem que ter um capital mínimo. Pois é, então às vezes também chega no escritório algumas pessoas que querem começar a prestar esse tipo de serviço, né? De serviço temporário, né? Alguns profissionais já atuam nesse segmento e teve a oportunidade de prestar esse serviço para algumas empresas do relacionamento que ele já possui, né? Mas a lei exige um capital mínimo de R$100 mil. Tem que provar isso para o Ministério do Trabalho, né? Tem que integralizar esse valor e mostrar, porque o legislador, quando fez isso, ele quer, de uma maneira, garantir que, num eventual não pagamento, não cumprimento, essa empresa tenha condições de arcar com esses custos depois. Pois é, o nosso programa, como eu falo, ele ainda é curto, mas ele vai ser um pouquinho maior daqui a pouco. Então já estamos chegando no final. Eu quero mandar um abraço especial para o Lucas de Triunfo, para o Fernando de Porto Alegre, para o Ney de Canoas, para o Kenny de Viamão e todos os outros telespectadores que mandaram mensagem, mas que não foram respondidas no programa de hoje e serão respondidas quando estiverem aqui novamente para tratar de direito comercial. Tá bem? João Batista Custódio Duarte, contador, empresário contábil, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Passou rápido mesmo. Feliz. Passou rápido, né? Precisamos de mais tempo. Mais tempo, né? Então precisamos, mas vai acontecer. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né? De estar contribuindo e espero estar mais vezes. Doutor Rodrigo Trindade, se precisar de um terceirizado, eu estou... Não é nada disso, é outro assunto. Muito obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre, que nos esclareceu muito sobre a terceirização hoje. Sempre à disposição, sempre muito feliz de participar do programa e auxiliar nossa comunidade, dar alguns esclarecimentos, esse tema que é tão importante. Lembrando que na quarta-feira que vem estará aqui o doutor, eu vou acertar o nome dele, hein? Doutor Taysir El-Hin. Se não acertei, andei bem pertinho. Tá? Ele vai falar sobre direito imobiliário. E hoje veio nos visitar aqui, nos dando um prazer muito grande. E lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui de volta às 6h30 para falar de direito de família. E comigo estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.